Celso Furtado também nos comunicava, na sua publicação, O Capitalismo Global, de 1998, já há 12 anos, quando muitos não imaginavam que nós chegaríamos à crise recente dos últimos 2 anos. Qual é a melhor forma de se construir um projeto de desenvolvimento, onde a política industrial, por exemplo, ou a política de desenvolvimento regional tenham sentido? É exercer-se a vontade do Estado, a partir do desejo da sociedade, na construção de políticas, ou deixar tudo para ser definido pela ação pura e simples, autônoma, dos chamados mercados. E ele mais uma vez reiterava: a construção da sociedade é obra da história, é obra de agentes sociais, é obra de processos políticos coletivos e não de vontades absolutas ou de teses consideradas universais. Algo que se considere inexorável, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou durante o seu governo, que a globalização era um fato inexorável e não havia como reagir, como se contrapor ou como admitir nuances a esse processo. Se nós formos observar o conjunto de bondades que têm sido criadas nas sucessivas mini-reformas tributárias ao longo dos últimos 15 anos, desde 1994 até hoje, nós vamos ver que reforma tributária como um todo não se faz porque não interessa. As elites que tomam de assalto o Estado brasileiro, que interferem na capacidade de formulação de políticas, não querem uma reforma tributária construída de forma democrática, porque é mais fácil financiar a campanha, eleger os seus representantes de interesses e ter dentro do aparelho de Estado pessoas em cargos chaves para semanalmente enviarem para o Congresso medidas provisórias, desonerando aqui, desonerando ali, PIS, COFINS, Imposto de Renda, IPI, etc., etc. E assim os interesses, como eu disse no cordel, chegam primeiro, alardeiam, reclamam, cobram de dedo em risco e arrancam do Estado as normas tributárias que lhes interessam, né? Então, é preciso recuperar o protagonismo das entidades nacionais na construção desse sentimento. A tributação, como um processo de extração de riquezas, né, enfrenta, portanto, esse conflito. O conflito de gerar um modelo de desenvolvimento ou ser apropriada pelos interesses de quem tem a acumulação apenas como um fim em si mesmo. Todo modelo econômico deve aspirar à produção de riquezas. A produção de riquezas não é um mal, sob aspecto algum, mas a produção de riquezas por si só não responde à necessidade de recuperação da capacidade econômica de um país, da redução das desigualdades e da capacidade do financiamento das políticas sociais, sem as quais a economia por si só não gera igualdade. Nenhuma refinaria, nenhum estaleiro, nenhuma grande indústria por si só apresenta respostas para a ausência de financiamento ao saneamento, às políticas de proteção e defesa da mulher vítima de violência, à expansão da educação básica. Há que se operar políticas, sobretudo com o papel do Estado, a partir das finanças públicas, mas, ao mesmo tempo, há que retirar das receitas parte para o financiamento das políticas específicas, sem as quais só o PIB, só o crescimento da riqueza já nos ensinou a história que não responde de maneira absoluta. Bom, retomando a discussão da tributação como uma máquina de produção de receitas, e eu falo máquina no sentido concreto, não depreciativo, uma superestrutura de produção de riquezas, se o interesse de parte da sociedade é olhar para essas riquezas apenas com o fim da acumulação, o que vai acontecer? Primeira preocupação, não ser atingido pela incidência da norma tributária. Então você financia a campanha, elege deputados estaduais, vereadores que vão mexendo no IPTU, no ISS, etc., ou que vão dar o voto favorável às barbaridades fiscais que vêm das autoridades do Executivo, para que você ande na linha e não tenha nenhuma lombada fiscal para atrapalhar o seu roteiro. Se você não conseguir, ainda assim, eu tenho que evitar ser punido pelo descumprimento da norma. Por isso é que nós, na Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, nós estamos construindo o conceito de que sonegação é corrupção pré-patrimonial e a corrupção clássica é corrupção pós-patrimonial. Ou seja, a corrupção clássica é um mecanismo ilícito de apropriação da renda pública através de contratos, compras e negócios
privados com o Estado. A corrupção pré-patrimonial, que é a sonegação, num Estado democrático de direito, a lei é igual para todos. Então é absolutamente inaceitável ouvir-se, como nós ouvimos, até de parlamentares e empresários, que eu tenho que sonegar, senão eu não sobrevivo. Não, se você entende que a ordem tributária é um obstáculo à prosperidade dos seus negócios, da competitividade no seu setor econômico, da sua condição de exportador, você, como cidadão, construa com os seus representantes a proposta de norma tributária e, no ambiente da democracia, faça com que o Congresso seja sensível à aprovação daquela norma. Porque senão alguém também vai justificar a condição de assaltante, porque a economia não gera o pleno emprego, e sem emprego, como é que você vai pagar o aluguel de casa, como é que você vai comprar comida, como é que você vai manter a família? Então não há por que trabalharmos com 2 pesos e 2 medidas. Então não há por que aceitar essa lógica de que, se eu não conseguir escapar da incidência da norma tributária, eu vou tentar escapar da punição pelo não cumprimento, pelo não recolhimento do tributo. E vocês sabem que há uma legislação no Brasil que transforma o Brasil num paraíso fiscal inshore e não offshore, lá fora. O paraíso fiscal é aqui, tamanha a certeza da impunidade fiscal. E eu sou autor do projeto 3670, que remove todo esse entulho que impede o Ministério Público de apresentar denúncia de crimes contra a ordem tributária. Terceiro, se o meu interesse ainda é a acumulação, não conseguir escapar da ordem tributária. Não recolhi o tributo, não consegui escapar da punição. Mas se o meu interesse ainda é a acumulação, eu ainda vou tentar incidir sobre o Estado no processo de distribuição dessas riquezas. E aí, o que acontece? Né? Qual é a prioridade? Tutelar o Estado na hora em que o Estado decide como fazer o gasto público. Literalmente, é prioridade para o Brasil realizar Copa do Mundo? Literalmente, é prioridade para o Brasil realizar Jogos Olímpicos? Mas é a joia da coroa das grandes empreiteiras, das grandes empresas de serviços. Então o Brasil inteiro vai se deliciar com a Copa do Mundo e com os Jogos Olímpicos, mas vocês não sabem, eu vou mostrar que só 50% das crianças que se matriculam na primeira série concluem a 8ª série. Mas isso significa distribuir muita renda para escolarizar todo mundo. A distribuição de muita renda em pequenas parcelas para 5.600 e tantos municípios é algo completamente alheio ao interesse de quem pretende acumular 400, 500, 600 milhões, 1, 2, 3, 4, 5 bilhões, como se anunciou esta semana, que a Infraero, já diante do atraso das obras dos aeroportos, já resolveu partir para a dispensa de licitação das obras de reformas dos principais aeroportos. E aí vai. Por dentro disso, do senso comum, de que é importante termos Jogos Olímpicos, que nós podemos, yes we can, fazer uma Olimpíada no Brasil, por trás disso estão os interesses de quem quer chegar primeiro na hora que se abre o caixa do Estado brasileiro, que certamente vai chegar nos Jogos Olímpicos sem sequer 80% dos domicílios com saneamento ambiental adequado, e o Brasil vergonhosamente vai permanecer entre os países cujas causas de mortandade e de remesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde ainda são as doenças transmissíveis. Eu não sei quantos estádios de futebol vão ser construídos, quanto se vai gastar com todos eles, mas sei que menos de 20% disso já ampliaria, duplicaria o orçamento fiscal do Ministério das Cidades para universalizar o saneamento no Brasil.